Bem-vindos de volta, pessoal. Bem-vindos ao World Affairs in Context. Muito obrigado por estarem aqui. Como você chamaria uma pessoa ou um grupo de pessoas que insiste em ideias e políticas que já se mostraram fracassadas? Como você responderia a essa pergunta? Me conte nos comentários abaixo. Como compartilhei na minha newsletter semanal no Substack, no sábado 10 de maio, a Coalizão dos Dispostos viajou para Kiev para se encontrar com Zelensky. O presidente francês Macron, o primeiro-ministro britânico Starmer, o recém-eleito chanceler alemão Friedrich Merz e o primeiro-ministro polonês Donald Tusk chegaram a Kiev em 10 de maio e, no mesmo dia, Zelensky anunciou um ultimato incondicional à Rússia, um cessar-fogo abrangente de 30 dias a partir de 12 de maio. Isso conta com total apoio dos líderes europeus e dos Estados Unidos. Um cessar-fogo incondicional, por definição, não pode estar sujeito a quaisquer condições. Portanto, se a Rússia exigir condições como, por exemplo, afirmar que a Europa não pode continuar enviando armas para a Ucrânia durante esses 30 dias, isso seria considerado um esforço para prolongar a guerra e minar a diplomacia. A Europa diz que não pode haver condição alguma. Vocês não podem responder com suas condições, Rússia. Então, é claro, isso por si só já inviabiliza a proposta. Por quê? Porque isso é coerção, e também porque a Rússia afirmou especificamente que busca uma solução de longo prazo para o conflito. Ela quer paz duradoura e não deseja um cessar-fogo temporário enquanto a Europa rearma a Ucrânia, o que seria apenas um cessar-fogo no nome. Deve ser de forma que conduza à paz permanente e elimine as causas e originais da crise. A declaração conjunta emitida pelos líderes europeus e pela Ucrânia afirmou que as partes concordaram que, se a Rússia recusar um cessar-fogo total e incondicional, sanções mais rigorosas devem ser aplicadas aos seus setores bancário e de energia, com foco em combustíveis fósseis, petróleo e a frota sombra. Eles também concordaram em aprovar um forte 17º pacote de sanções da UE e coordená-lo com as sanções impostas pelo Reino Unido, Noruega e Estados Unidos. Além disso, concordaram em continuar trabalhando no uso efetivo dos ativos russos congelados e discutir essa questão na próxima cúpula do G7. Portanto, é justo concluir que essas são exigências que não têm base na realidade e realmente não consideram nenhum dos interesses previamente comunicados pela Federação Russa. A Europa, na prática, diz: olhem, sabemos o que vocês querem, mas vamos continuar ignorando isso. Então, vá em frente e aceite o cessar-fogo, enquanto continuamos comprometidos a rearmar a Ucrânia para prolongar o conflito, ou então vamos impor mais sanções contra você. Os 16 pacotes de sanções anteriores realmente funcionaram? Não funcionaram. O presidente russo Putin respondeu ao ultimato tarde da noite de sábado, 10 de maio. Enquanto representantes da imprensa russa, americana e britânica se reuniam no Kremlin, Vladimir Putin ofereceu retomar as negociações diretas de paz com a Ucrânia em Istambul no dia 15 de maio. Ele disse que a Rússia está interessada em iniciativas de paz de longo prazo e se dispôs a realizar conversas diretas com Kiev. Mais uma vez, ele ressaltou a necessidade de todas as partes envolvidas abordarem as causas profundas do conflito e acrescentou que qualquer um interessado na paz aceitaria a oferta de retomar as conversas diretas o mais rápido possível. Putin planeja conversar com o presidente turco Erdogan no domingo 11 de maio para organizar a visita. Apesar de tudo, sugerimos às autoridades de Kiev que retomem as negociações que interromperam no final de 2022, que retomem as conversas diretas. E gostaria de enfatizar isto, sem quaisquer pré-condições. Sugerimos começar sem mais demora na próxima quinta-feira, 15 de maio, em Istambul, onde ocorreram anteriormente, onde foram interrompidas.
took place before, where they were seized. Ele reiterou que a Rússia sempre esteve pronta e aberta para negociações, mas pressionar a Rússia por um cessar-fogo temporário, sem discutir a paz de longo prazo e soluções duradouras, é inútil. Agora, Trump está considerando impor mais sanções à Rússia neste momento. Esse novo impulso para a coerção econômica contra a Rússia sinaliza um certo grau de desespero, porque está claro que os Estados Unidos têm muito pouca, se é que tem alguma, influência sobre a Rússia. E, portanto, a afirmação de Trump de que vou acabar com a guerra em 24 horas fracassou miseravelmente. Isso está bastante claro neste momento. Gostaria de focar agora no aspecto financeiro, nas sanções e nos ativos soberanos russos congelados. Em 9 de maio, a UE anunciou um compromisso financeiro significativo para apoiar a Ucrânia, prometendo 1 bilhão de euros, o que equivale a aproximadamente 1,1 bilhão de dólares, provenientes dos juros gerados por ativos do Banco Central Russo que estão congelados. Esses ativos, que totalizam entre 280 e 330 bilhões de dólares, foram congelados por nações ocidentais, principalmente na Europa, mas também há fundos retidos em bancos dos Estados Unidos. Agora, para deixar claro, os juros que você recebe na sua conta bancária são seus. Imagine se o seu banco dissesse: olha, a gente não gosta muito de você ou do que você está fazendo, então vamos ficar com os juros que a sua conta bancária gera e usá-los como quisermos. A decisão de direcionar esse financiamento para a Ucrânia mostra que a UE busca reforçar o apoio militar a Kiev, justamente enquanto o presidente dos Estados Unidos, Trump, continua na Ucrânia. A chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, falando de Lviv, na Ucrânia, enfatizou a urgência e a importância estratégica dessa ajuda. Ela afirmou: acabamos de disponibilizar 1 bilhão de euros para a indústria de defesa ucraniana para que a Ucrânia possa se defender melhor. Não ouvimos realmente Kaja Kallas, a principal diplomata da UE, falar sobre paz na Ucrânia ou em qualquer outro lugar. Ela também destacou que os fundos beneficiariam diretamente as empresas de defesa ucranianas e ajudariam a garantir ainda mais assistência militar nos próximos meses. Portanto, enquanto a UE propõe um cessar-fogo temporário de 30 dias, está claramente se preparando para continuar financiando a guerra por procuração contra a Rússia, e estão sendo bastante abertos e diretos sobre isso. O ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Prevost, propôs que os governos ocidentais firmem acordos legais para compartilhar o risco financeiro de manter os ativos do Banco Central Russo congelados, especialmente se as sanções da União Europeia não forem renovadas no futuro. Claro, já falei sobre isso antes, mencionei que a Hungria pode não apoiar a renovação dessas sanções. É por isso que a UE está muito nervosa neste momento, pensando que, se a Hungria realmente intervir e se recusar a renovar as sanções, eles precisam ter algo preparado, como os acordos mencionados aqui, para garantir que esses ativos soberanos russos permaneçam congelados. Falando a Reuters, Prevost disse que a UE deve garantir que os ativos russos continuem congelados, mesmo que a unidade da UE fracasse. A maior parte desses fundos está depositada na instituição financeira Euroclear, sediada na Bélgica. Autoridades europeias estão preocupadas que, caso essas sanções realmente expirem, esses fundos possam ter que ser devolvidos à Rússia, e querem evitar que isso aconteça. Eles não querem devolver esses fundos. Confiscar ativos soberanos russos é nada menos que roubo e uma violação das normas internacionais. Isso não está realmente em debate ou discussão. Existe uma legislação internacional que trata especificamente dessa questão. Além disso, como compartilhei com você ontem, ações como essas são o motivo pelo qual a maioria global busca reduzir riscos em relação a ativos denominados em dólares americanos e a instituições financeiras lideradas pelo Ocidente, como o FMI e o Banco Mundial. Então, isso realmente sai pela culatra. O que eles estão fazendo acaba tendo efeito contrário.
mas as consequências de longo prazo dessas ações são completamente ignoradas, já que as ambições de curto prazo para manter o conflito sangrento em andamento ofuscam qualquer voz da razão na OEM e na Europa em geral. Muito obrigado por assistir. Por favor, lembre-se de mostrar seu apoio. Isso significa muito. Curta, inscreva-se e compartilhe. E assine o worldaffairsIncontext.com, meu Substack. Eu adoraria você por lá. Aproveite do seu dia e nos vemos aqui de novo amanhã. Até mais. I will see you back here tomorrow. Bye for now.